aí, meu querido, estamos começando mais um episódio do InterpretaCast e hoje nós vamos falar sobre simulado. Ah, pois é, nós vamos falar sobre simulado e eu já quero começar de cara jogando a bomba na tua cara. Se você não fez nenhum simulado de Enem ainda, e por simulado vamos esclarecer antes de eu dar a xingada, pode ser prova antiga de Enem, fazer uma prova completa dentro do tempo, assim como é o Enem mesmo, né? Uma simulação. Ou pode ser um simulado de cursinho, se você está em algum cursinho e tal. Se você ainda não fez nenhum simulado, você já deveria ter feito. Essa é a chamada inicial. Você já deveria ter feito simulado. Ai, professor, mas não tem mais que tu me dê como argumento para defender por que tu não fez ainda. Tu já deveria ter feito. Ai, professor, já deveria ter feito simulado. Tá, mas calma, eu vou fazer nesse final de semana agora, tá bom. Mas saiba que tu tá atrasado. Tu já deveria ter feito. Ai, professor, credo, nunca vi o senhor tão incisivo assim. Tinha feito um episódio tão legal assim sobre as horas de estudo. Aí eu tava tranquilo, o que importa é a qualidade. Agora o senhor vem com essa pressão. Hoje é dia de pressão. Hoje é dia de pressão, por quê? Porque simulados, se você não fizer simulados, não tem como você ir bem no Enem. O simulado é o jogo. É o jogo. Imagina, por exemplo, que você tá treinando pra jogar futebol. E aí você vai no treinamento e a única coisa que você faz é treinar a preparação física, você corre no campo, aí faz treino de chute a gol, faz treino de domínio de bola, de passe, todas as habilidades que um jogador tem que ter. E aí tem uma partida no final do ano muito importante, só que até chegar na partida, você não joga nenhuma partida completa. Você só treina fundamentos. Cara, você não vai bem. Você não vai bem. Da mesma forma que o contrário também é verdade, tá? Só fazer simulado. Tem cara que tá ouvindo esse episódio que ele adotou como estratégia de estudo sem ter um mentor, sem ter preparação nenhuma. Eu vou fazer simulado todos os dias. O cara, o quê? Simulado todos os dias. Não, senhor, eu vou fazer todos os finais de semana simulado. Tá. Você tem um tempo pra corrigir esse simulado? Ou você só faz enlouquecidamente? Não, vou fazer simulado, o que me faltou foi isso. Eu vou fazer simulado. Daí você é o jogador de futebol que só joga bola. Não treina habilidades. Você não treina cruzamento em área, não treina cabeçada, não treina chute a gol, não treina drible, não treina passe, não treina domínio de bola. Pode ser que você consiga jogar bem? Pode, mas você não vai ser o cara. Você não vai ser o Messi, você não vai ser o Cristiano Ronaldo se você não treinar os fundamentos. Então as duas coisas estão ali. Então da mesma forma que eu tô falando que você já deveria ter começado a fazer simulado, também vai a sacada pro resto da galera que tá fazendo só simulado. Não é assim que funciona. Você precisa saber para que serve um simulado, como fazer o simulado e como extrair o máximo possível dele. Professor, vamos começar então pros dois públicos, né? Como eu sempre faço, tentando agradar todo mundo. Primeiro público, o cara que não fez nenhum simulado ainda. Mas professor, eu tô no 3º ano ainda, eu sou treineiro, eu recém saí do colégio, meu colégio, o ensino foi muito ruim, eu tô começando o cursinho agora, eu não tenho conteúdo ainda pra fazer um simulado. Não interessa que você não tenha um conteúdo pra fazer simulado. Porque o nosso objetivo no simulado não é ir bem. A gente não quer gabaritar o simulado. Ai, professor, quero sim. Nossa, imagina. Eu assim, ó, se eu começo a estudar agora, tô pagando o cursinho, meu pai tá pagando caro. Eu faço o primeiro simulado e eu vou mal, nossa, minha vontade é chorar e desistir. Quê? Se eu vou mal no simulado, eu não consigo nem pensar nisso. Começa a me dar um negócio assim, professor, porque eu quero ir bem. Nossa. Mas amor, tu não tá começando o troço agora, né? Então o simulado tu vai ir mal? Porque tu começou a estudar agora? Ai, não, mas eu não posso ir mal, porque meu pai tá pagando, eu quero ser uma decepção pra ele. Mas que isso? Você tá nesse nível? Agora, nessa época do ano? Procura ajuda, cara. Não. Saúde mental tem que melhorar. Qual é o primeiro ponto? O simulado não serve pra você ver quantas você acertou e se fosse no dia você teria passado. Essa frase vai tocar em muita gente. Vou repetir ela bem baixinho e bem vagarosamente para quem tá ouvindo no vezes 2 escutar com calma. Simulado não serve para você ver quantas acertou e quantas poderia ter acertado no dia se fosse o dia do Enem para ver se você passava ou não. Por isso, quando você pergunta quantos acertos precisa para passar no Enem, a gente só olha e vê que você é um despreparado. Porque não é assim que o Enem funciona. Simulado só serve para uma coisa: perceber erros, diagnosticar erros e consertar.
Pra isso que serve simulado. Simulação serve pra gente achar erro e consertar. Vou te dar alguns exemplos, tá? Quando eu tenho um curso pra gravar, uma aula, eu sempre faço pra mim mesmo um projeto piloto. Eu gravo aquela aula com o meu celular mesmo, assim e tal, só pra ver a aula em si, e eu mostro pra alguém. Então eu mostro pra Estefânia, mostro pra algum amigo meu, mostro pra alguém. Eu quero que essa pessoa opine. Quando a pessoa olha e diz assim, ó, bah, show, cara, adorei. Eu por fora faço assim, obrigado. E por dentro eu penso, não me ajudou em merda nenhuma. Porque eu quero que tu aponte defeitos. Ai, professor, não, imagina, o trabalho que o senhor faz é de tanta qualidade, eu quero elogiar. Quando tiver pronto no final, aí eu quero que fique perfeito. Mas eu tô treinando. É uma simulação pra perceber falhas. Eu quero que tu diga o que deu errado. Não que tu diga o que deu certo. Porque eu tô tendo a oportunidade de consertar. Tem cara que acha que se ele fizesse 8 simulados de Enem no ano e nos 8 ele acertasse acima de 160, seria a melhor coisa que poderia acontecer. Porque daí tá garantido que ele vai bem no dia do Enem. E se eu te contar que eu já tive esse aluno? Eu já tive aluno que eu preparei que não acertava mais de 160, mas acertava mais de 150 em qualquer simulado que ele fizesse. 150, 150, 150, 150. Você tá pensando aí, né? Você no auge do seu conhecimento sobre o que é se preparar para o Enem, porque você é o especialista, né? Você é o especialista em preparação para o Enem. Você tá pensando, nossa, que sonho. Fazer mais de 150 em qualquer simulado, eu iria pro Enem super confiante. Não iria. Ah, iria sim. Sabe por que não? Porque sabe o que esse aluno me disse, essa aluna me disse, depois de chegar no final do ano e estar acertando 150 em todos os simulados? Ela me disse exatamente a seguinte frase. Pois é, professor. E se chegar na hora e eu não conseguir fazer isso? E se eu estiver acertando mais de 150... só porque são simulados, eu estou fazendo em casa e eu não estou com a mesma ansiedade do Enem? E se eu não conseguir reproduzir isso na hora da prova? Quem que me garante que eu vou conseguir? E eu digo, pois é, ninguém. Você vai ter que conseguir fazer lá no dia, senão não adiantou nada. Ah, professor, eu não tinha pensado por esse lado. Claro que não tinha. Porque só o que tu faz é autocriticar a situação em que tu está e idealizar a situação do outro. Então, cada vez que tu tá num momento, tu idealiza como é que é o sentimento do outro. Você tá fazendo 70 de 180 no simulado, 120 de 180 no simulado, então você tá imaginando que você queria ser o outro. Ah, eu queria estar fazendo 150, claro, porque você não tá fazendo 150 para saber o que ele passa. Um aluno que faz 150 em todos os simulados num cursinho presencial, por exemplo, cria-se uma expectativa gigantesca sobre a aprovação dele. Os professores comentam, os coordenadores comentam, ele é o que os cursinhos chamam de provável aprovado. E se lá no dia não vai? Hein? Como é que faz? Ai, professor, mas seria muito mais fácil lidar com isso do que com o que eu tô lidando, que eu não consigo melhorar o meu desempenho. Tu tem que parar de chorar ouvindo podcast, gente. Não dá. Chega de chorar ouvindo podcast. É claro que tu queria estar melhor. Mas se tu não tá, pra que serve o simulado? Pra tu diagnosticar erro e consertar. Bota na tua cabeça isso. Simulado é pra diagnosticar erro. Então, quando eu pego um simulado e eu vejo que eu fui muito bem, faço um simulado de linguagem. Eu, Lauro, né? Faço um simulado de linguagens e acerto 42 de 45. Serviu pra nada. Digo, tá bom. Aqui, ó, sei linguagens. Agora, se um dia eu encontrar no Brasil um simulado de linguagens que eu pegue pra fazer e eu acerte 28 de 45, daí tu vai ver o diabo da Tasmânia girando aqui nesse estúdio. Já viu o Taz, o demônio da Tasmânia lá? É eu. Se um dia eu acertar 28 de 45. Porque daí eu vou ficar... Como assim eu acertei 28 de 45? Eu preciso encontrar os meus erros. Quer dizer que esse simulado foi bom. Tu nunca vai me ver, o dia que eu fizer 28 de 45, num simulado de linguagens, fazendo beicinho. Ai, tô triste, fiz 28 no simulado. Claro que não, eu vou ficar louco, mas como? Me dá esse simulado aí que agora eu vou engolir esse simulado. Mas se eu faço 28 de 45 num simulado de linguagens que eu dou aula, aquele simulado vira o meu mantra. Eu almoço com ele. Então eu almoço com o simulado aqui, ó. Se um dia eu fizer 28 de 45 no simulado, eu vou vir gravar esse podcast, o simulado vai estar aqui, ó. Porque eu vou falar um pouquinho com você e vou dizer, pessoal, faz um intervalo aí, toma uma água, que eu quero resolver aqui uma questão. Ele vira o meu mantra. Eu vou atrás dele. Porque ele me permitiu identificar os meus erros. Cara, que bom. Achei alguma coisa aqui que eu posso melhorar. Ó. Então, quando você faz um simulado de matemática e você vai muito mal, você tem que começar a pensar assim. Eu acertei 15 de 45.
Então esse simulado me deu 30 oportunidades de encontrar erros e consertar. Porque passar no Enem no final do ano corresponde a o maior número possível de erros que você encontrou e consertou. Melhorar, cara, é consertar erro. Se você não encontra erro, não tem como consertar. Não parece o óbvio? Ai, pois é, professor, o que o senhor tá falando é o óbvio, mas às vezes... Para. É que às vezes a gente não pensa... Eu sei que não pensa, é por isso que eu tô gravando o podcast. Pra você entender que não tem como consertar um erro que não foi encontrado. Se você for médico um dia, não tem como curar um paciente sem descobrir qual é o problema dele. Não tem como consertar nada no mundo sem descobrir. Nada. A primeira coisa que você tem que descobrir é o problema. Então, quando você faz simulado e vai super bem, claro que, óbvio, né, pessoal? Eu não tô dizendo pra você que vai bem em simulado. Imagina, o cara entrou no podcast, tá indo bem em todos os simulados, vai sair deprimido. Aí a mãe vai perguntar, o que houve, meu filho? Tu tava tão animado. O Lauro falou que ir bem em simulado quer dizer que eu vou rodar. Não, o Lauro não falou isso. Se você vai bem no simulado, claro que você tem o que comemorar. É o que a gente chama de comemorar pequenas vitórias. Você está colhendo pequenos frutos do esforço que você está fazendo. Só que isso não pode te colocar numa zona de conforto. Ah, então se eu estou indo bem no simulado, tá tudo certo. Não. Se você estiver indo bem no simulado, talvez aquele simulado não foi suficiente para diagnosticar os seus erros. Assim como um médico faz um exame de raio-x e às vezes o raio-x não foi suficiente para ver o problema. Aí ele pede uma ressonância. Aí ele pede outra coisa. Faz outro exame. Outro exame é outro simulado, cara. Vai atrás. Então você entende que você que está ouvindo esse episódio e não fez nenhum simulado ainda, você não se colocou na posição de diagnosticar nenhum erro ainda. Faça uma prova inteira de Enem. Professor, mas e se eu for muito mal? E daí? Ninguém tá nem aí pra isso. Não, mas se eu for muito mal, eu vou ver que eu não aprendi ainda tudo que precisa pro Enem. Você prefere viver na ignorância? Porque se você não fizer o simulado pra ele te mostrar, você continua não tendo aprendido nada. Só que você não quer ver? Mas o que é isso? Quer ver vamos fazer um paralelo? Se você é o cara que tá com medo de fazer simulado pra não ver que tá indo mal, você provavelmente, me corrija se eu estiver errado, você provavelmente é a pessoa que no ano passado não quis botar a nota no SISU porque ela era muito baixa e você não quis ver que ia ser reprovado. Aí você preferiu não participar do SISU. Você que não participou do SISU, sabia que você foi reprovado igual por não ter participado? O fato de você não colocar a nota lá não faz de você um aprovado? Você continua sendo um reprovado? Se você não fizer o simulado para se submeter às condições do que você tá, você não vai ser um cara mais bem preparado. Você só não vai saber o quão preparado você tá. Então o simulado é uma oportunidade de consertar erros, cara. Como é que as pessoas não enxergam isso? Simulado só serve para isso. Então chegou a um ponto que eu não vou conseguir chegar nesse episódio, mas o pessoal da minha mentoria chega, do Projeto Laurus. O pessoal do Projeto Laurus, acreditem, me manda mensagem assim: professor, fiz um simulado aqui, acertei 44 de 45 em humanas, o que eu faço? E aí você que tá ouvindo esse episódio e não faz parte do Projeto Laurus fica pensando, nossa, comemora. Não, comemora se fizer 44 de 45 no Enem. Simulado de 44 de 45, sabe o que eu falo pra ele? E a uma que tu errou, por que errou? Ai, professor, nossa, como o senhor é rigoroso. Não, porque de 44 a 45 você acertou, ok, você pode ficar bem por ter ido bem, fica, mas depois no outro dia, a única coisa que serve é a uma que você errou, por que você errou. Se esse erro é pertinente ou não pra você consertar. Simulado é pra diagnosticar e consertar erro. Repete comigo, simulado não serve pra você ver quantas você acertou e se fosse no dia quantas teria acertado. E aí se você tá num cursinho, principalmente se você tá em cursinho online agora, tá? Porque cursinho presencial, dependendo do cursinho, ainda tem uma preparação para isso. Dependendo do cursinho, não tem. Cursinho online, você vê o simulado, vê como é que você foi, e você começa a ver as outras pessoas postando como elas foram. Nossa, tem gente que faz simulado de cursinho online e a partir do simulado desiste, cancela a assinatura. Porque eu tô muito mal. Aí a pessoa fica triste com o simulado. O simulado é para você ver o que deu errado, corrigir o simulado e consertar o problema, cara. Eu te contei a história de uma menina que acertava sempre 150 acima e tava com medo de no dia não fazer o mesmo, tá? Só pra a história não ser triste, ela conseguiu, tá? Ela fez 157 acertos no Enem e ela passou.
Detalhe, de todos os simulados que ela fez acima de 150, só 2 vezes ela tinha conseguido chegar a 157 ou mais acertos. Em todos os outros era menos. Ah, então o senhor está dizendo que no dia do Enem ela foi melhor do que nos simulados? Claro. O que eu tenho de aluno que nunca fez acima de 140 em nenhum simulado e no dia do Enem fez 155, não tá no mapa. Não tem como contar nos dedos. O quê, professor? Como assim? Se o cara nunca fez 140 nos simulados, como é que ele fez 155 no dia? Você viu como a sua visão é limitada? Nossa, professor, o senhor me xinga até no podcast. Eu não sei porque eu continuo escutando o senhor me chamou de limitado agora. Não, a sua visão é limitada. Porque na sua cabeça, acertar 140 nos simulados e fazer 155 no dia é impossível. Vamos mudar a perspectiva? Vamos supor que o cara fez 12 simulados ao longo do ano e nos 12 ele acertou 140. Para facilitar a nossa conta, vamos botar 10 simulados, vai, que eu não tô afim de pensar. 10 simulados acertando 140. Então ele errou 40 por simulado. Ele teve 400 questões que ele errou nesses 10 simulados, que são 400 oportunidades para diagnosticar falhas. Se um cara que faz 10 simulados acertando 140 foca a preparação dele nessas 400 questões que ele errou, a chance de no dia do Enem ele ir muito melhor do que ele foi nos simulados é gigantesca, porque ele consertou várias falhas. Eu foquei o meu ano de preparação em consertar falhas. É isso. Agora tu imagina, você que tá ouvindo esse episódio, que não tem esse tipo de acompanhamento, esse tipo de preparação, você vai no primeiro simulado, você acerta 112 de 180. Aí você fala assim, até que para início de ano tá bom. E você simplesmente ignora todas as questões que você errou. Você não lê elas de novo, porque como você tá triste, eu fiquei triste que eu fui mal, você não quer nem ver o simulado. E aí todas as oportunidades que você tinha de consertar erros, você não consertou. Aí o que você faz? Daqui a 2 meses vai fazer um outro simulado e espera ir melhor. E aí em vez de consertar os erros pra ir melhor, a cada simulado você fica torcendo. Tomara que nesse eu vá melhor, porque eu tô estudando tanto. Eu tô me esforçando. Deus tá vendo o quanto eu tô estudando. Não, tudo bem que Deus tá vendo o quanto você tá estudando e tá se esforçando, mas ele tá colocando também, se você acredita em Deus, pessoas no seu caminho pra te alertar do que tu tá fazendo. E uma dessas pode ser que seja eu. Pra tu acordar pra vida e entender que a droga do simulado que você foi mal, o que você tem que fazer é consertar os erros que você cometeu. E aí na hora que você vai analisar esses erros, você também tem que parar pra pensar. Essa questão aqui é estilo Enem mesmo? Porque tem simulado que é ruim. Tem simulado que é ruim. Aquela questão nunca cairia no Enem. Eu vou fazer o quê? Aquela questão cairia no Enem mesmo. Beleza. Por que eu errei? Qual é a habilidade que me faltou? Me faltou interpretação? Me faltou conteúdo? Me faltou o quê? Aí eu vou atrás daquilo pra melhorar, cara. Nossa, professor, eu fico meio assim, sabe? O senhor critica assim, daí eu começo a me sentir meio mal, assim, ouvindo esse podcast, porque eu penso, tá, tudo bem, o que o senhor tá falando faz muito sentido, mas é que eu nunca estudei assim, claro. Porque a escola não te preparou pra isso. Pra que a escola te preparou? Qual era o foco da escola? O foco da escola era você estudar pra tirar uma nota X. Ponto. E aí na próxima prova, se você não tirasse aquela nota X, você teria que tirar uma nota Y ainda maior pra conseguir passar de ano. Quantas vezes na sua prova de colégio você corrigiu os erros cometidos pra estudar pra próxima prova? Você nem sabe onde estão as suas provas. Você pega a prova, recebe a nota e é capaz de você jogar fora. Salvo alguns organizados que vão manter numa pastinha. Eu tinha pastinha com as minhas provas. Nunca abriu a pastinha e nunca leu de novo. Só leu em qual caso? Qual é o único caso que você pega as provas anteriores pra ler? Se você pegar a recuperação no final do ano. Aí você vai dar uma olhada nas provas anteriores pra fazer e às vezes se surpreende com o quanto o estudo das questões que você errou nas provas ajuda você nas questões do final do ano. Inclusive você, que tá ouvindo esse episódio, se você tem as provas do colégio ainda numa pastinha, tem gente que guarda, agora que você tá estudando pro Enem, pega elas. Pega elas pra olhar. Vai dar uma olhada nas questões que tu errou. Você vai postar no Twitter hoje de tarde assim, meu Deus, como é que eu errava isso quando eu tava no colégio? Porque, pasme, no colégio você não estudava. Agora você estuda. Estudar é algo completamente diferente do que ver a aula pra tirar uma boa nota. Simulado, a gente já falou inúmeras vezes nesse episódio, serve para você diagnosticar e consertar erros. Muda a sua perspectiva sobre o que é um simulado. Vamos encarar as coisas de uma maneira mais profissional e não tão... uma maneira mais racional e profissional e não tão emocional.
Eu sei que é difícil. Claro que eu não tô ignorando as emoções. Seria ainda mais eu que me preocupo tanto com saúde mental, ignorar isso. É claro que você vai ver uma nota boa, vai ficar feliz. Vai ver uma nota ruim no simulado, vai ficar triste. Eu sei. Mas a gente tem que deixar isso de lado e entender o simulado como uma ferramenta da minha preparação. Eu vou usar esse simulado para ir melhor. Então, a melhor ferramenta que o seu cursinho pode te dar não é o simulado, é a correção do simulado. Qual é o motivo pelo qual cada alternativa é certa ou errada? Se o seu cursinho não faz isso, deveria. Porque a correção é muito mais importante que o simulado. Eu trabalhei anos em cursinhos presenciais e online, e eu queria encerrar deixando essa mensagem. Você já reparou, ou sabe disso, se existe uma correlação entre os alunos que vão melhor em simulados são os que são aprovados e os que vão pior em simulados são os reprovados? Você já viu algum cursinho postar assim? Porque os cursinhos, eles postam ou divulgam no próprio cursinho, né? Primeiro colocado no simulado, fulano de tal. Segundo colocado no simulado, fulano de tal. Você já pegou e cruzou esses dados com os aprovados para saber se o primeiro lugar no simulado passou ou não passou? Se você fizer essa cruzada de dados, você vai ficar apavorado. Eu sei porque teve cursinho que eu trabalhei, que conversava comigo, que queria um dia fazer assim: Lauro, a gente quer pegar os 20 melhores colocados do nosso simulado e a gente quer postar no final do ano assim, ó, a ordem dos 20 colocados e o lugar que eles foram aprovados. Imagina que baita propaganda. Eu pegar o meu cursinho, eu tenho o cursinho Lauros pré-vestibulares. E aí eu vou lá e coloco os 20 primeiros colocados do meu simulado, para mostrar o quanto o meu simulado é bom, e do lado eu boto Bicho Medicina URGS, Bicho Medicina USP, Bicho Psicologia UFMG. E do lado de todos os aprovados, eu coloco onde eles foram aprovados. Me diz, não seria uma baita propaganda? Os 20 melhores alunos do simulado do Colégio Lauros foram aprovados nas universidades do Brasil. Daí tu vai dizer, nossa, professor, que baita propaganda, por que ninguém nunca pensou nisso? Todo mundo já pensou nisso, sabe qual que foi o problema? Ninguém conseguiu fazer. Porque sempre, entre os melhores colocados, tem um cara que se ferrou na prova e não aprovou em nada. E aí, às vezes, você vai lá e tem aqueles primeiros lugares, né, que você quer divulgar. Fulano de tal foi primeiro lugar em medicina na UFMG, caraca, isso aí vai dar uma propaganda ferrada. Como é que ele foi no simulado? Ah, no simulado ele ficou em 184. Quê? 184. Ah, mas nós não podemos divulgar isso. Ah, pois é. Talvez seja por isso que tu nunca viu nenhuma propaganda de nenhum cursinho na face da terra em cima do resultado do seu próprio simulado. Porque seria uma excelente propaganda, só que não dá certo. Ó. Explodiu o seu cérebro agora. E ao mesmo tempo que você nunca viu uma propaganda sobre isso, você fica tentando o quê? Ficar entre os 10 melhores no simulado. Ah, tá louco. Então assim, ó. Enquanto a tua meta for ir bem no simulado, escuta bem o que eu vou te dizer para encerrar esse episódio. Enquanto a tua meta for ir bem em simulado e não no Enem, tu não vai ser aprovado. A gente tem a meta de ir bem no Enem. Simulado, se nós formos bem, melhor. Mas a meta não é essa. A meta de um simulado é diagnosticar erros para consertar esses erros. E é importantíssimo falar, não adianta diagnosticar e não consertar, né? Depois do diagnóstico que o simulado promove, você tem que fazer alguma coisa para consertar aquilo. Se o médico te der o exame e mostrar o que tu tem e você não fizer o tratamento para aquilo, não vai funcionar. E aí eu tô aqui para te ajudar a consertar esses erros. Beleza, gurizada? Beijinho, beijinho e até a próxima.